Boa noite a todos. Que a sua presença aqui seja uma bênção hoje. Que bom que você está aqui, para você ser iluminado pela palavra de Deus. E que você volte diferente e melhor do que quando entrou. Eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês. Em Lucas, no capítulo 17. Gostaria de contar uma história que aconteceu, um dos episódios na vida de Jesus. E tudo que foi escrito para o nosso ensino. Aconteceram coisas com outras pessoas. E tudo que ficou registrado foi para nós vermos onde acertaram, onde erraram, o que devemos imitar, o que devemos não imitar. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia, indo para Jerusalém. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. A lepra era uma doença terrível, não é a mesma de hoje. Aliás, tudo o que acontecia de doença de pele e tal, inclusive a lepra que a gente conhece hoje, hanseníase, fazia parte do que eles chamavam de lepra. Mas parece que era uma diferente, pior até. Talvez porque não tinham tratamento como hoje nós temos. A pessoa realmente, ela tinha o seu corpo se degenerando, como se ela estivesse se decompondo viva. E você via as partes sobressalentes da pessoa, há relatos de pessoas com a orelha toda comida, assim, sabe? O nariz, as partes sobressalentes do corpo. E a pessoa cheirava mal. E eles eram afastados da sociedade. Na própria lei mosaica, se você ler lá em Levítico, no capítulo 13, ali prescreve como os leprosos deveriam fazer. Eles deveriam ficar fora da cidade, fora das aldeias, e eles deveriam, eles mesmos, dizer, quando eles vissem alguém se aproximando, eles deviam gritar, imundo, imundo, falando de si mesmos, para que ninguém se aproximasse, para não contaminar as pessoas. E uma coisa interessante da lepra, principalmente dessa época, que parece que era bem contagiosa, é que ela era tão forte, que ao corroer ali as carnes e tudo, ela também atingia os nervos, e a pessoa perdia a sensibilidade e a dor na parte afetada. Então ela tinha partes do seu corpo realmente estragadas, cheirando mal, e ela nem sentia dor. A lepra no tempo bíblico, desde o tempo de Moisés, os primeiros livros, ela é um símbolo bem apropriado do pecado. A pessoa não sentia dor, mesmo que ela estava sendo toda consumida viva. E era contagioso. Deus usou a lepra como um símbolo do pecado. As pessoas que eram curadas da lepra, elas deveriam ir ao sacerdote. Primeiro, aliás, elas iam ao sacerdote para ele decretar que elas foram saradas. Se o sacerdote decretasse, não, você está curado, realmente está cicatrizando. O sacerdote, veja, um líder religioso, decretando cura, a pessoa podia voltar à sociedade. Porque era comparado com o pecado. E a pessoa oferecia a Deus um sacrifício e agradecia a Deus por tudo isso. Então, olha só, eles tinham que ficar afastados da sociedade. Mas esses 10, um grupo afastado de leprosos, viu Jesus. E eles acharam que ali estava a sua esperança de cura, de restauração, não só da doença, mas de voltar à sociedade. Vamos continuar aqui? Versículo 12, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, como tinha de ser, e lhe gritaram de longe, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Veja que interessante, eles deveriam ir ao sacerdote quando eles percebessem que estavam curados. Essa é a lei levítica, lá em Levítico capítulo 13, se você ler lá. E no capítulo 14 também fala um pouco. A pessoa, ao perceber que o problema não estava mais crescendo, estava a pele melhorando, cicatrizando, ele deveria ir ao sacerdote. Ele iria examinar essa pessoa por mais uma semana e ver se a doença parou, aumentou, diminuiu. E ele deveria decretar a cura. Mas Jesus mandou esses 10 irem ao sacerdote ainda doentes. E olha o que eu acho mais maravilhoso nessa história. Eles obedeceram. Eles devem ter se
perguntado, mas como se apresentar ao sacerdote do jeito que a gente está? Eles devem ter os 10 ali discutido, conversado, mas como? E finalmente eles devem ter chegado à conclusão, bom, ele mandou, então vamos nos apresentar ao sacerdote. Quem sabe depois que a gente se apresentar, a gente vai ser curado, eu não sei o que eles devem ter discutido. Mas eles obedeceram. E lá no meio do versículo 14 diz assim: aconteceu que, enquanto eles iam, foram purificados. Olha que lição tremenda aqui, de obediência pela fé. Eles foram se apresentar ao sacerdote, mesmo sem ver o resultado ainda de uma cura. E ao obedecer, no meio do processo de ir até o sacerdote, eles foram purificados. Que bonito isso. Se eles duvidassem, não, vamos esperar sentir alguma coisa, não é? Vamos esperar alguns dias, eles poderiam perder essa oportunidade. E sabe que nós muitas vezes erramos assim também, esperando sentir a oportunidade, sentir alguma coisa diferente para poder fazer a vontade de Deus? Quando o contrário é que tem que ser feito. Nós temos que fazer a vontade de Deus, mesmo que a gente não tenha nenhuma evidência de que a gente está na ocasião própria para fazer isso. Quer ver um exemplo? Eu conheci 2 famílias em uma outra cidade que não se falavam. E eram membros da igreja. Mas era uma briga que tinha acontecido tão feia em que uma família não queria perdoar a outra. E ao visitar uma das partes, eram só mulheres, elas me disseram assim: pastor, eu não consigo ser tão hipócrita de ir lá e pedir perdão, sendo que eu não sinto nada ainda de perdão. Eu não sinto vontade. E eu falei assim, mas você não tem que sentir vontade, você tem que obedecer. E Deus faz o resto. E foi difícil até eu convencer de levá-las de carro para outra casa. Já avisei a outra casa, se elas viessem, se haveria perdão. Olha, se elas vierem, tudo bem, mas eu não vou fazer nada. Aquela coisa dura dos 2 lados, não é? E aí a família foi comigo, eu levei as pessoas comigo de carro para outra família que estava esperando. E no carro elas foram falando o tempo todo, né? Olha, pastor, eu não vou ser tão hipócrita de abraçar, de bater nas costas e tudo, ok? Só vou pedir porque o senhor está falando. Aliás, porque Deus está falando e tal. Mas na hora em que nós chegamos na casa, eu achei isso tremendo, isso me arrepia até hoje, de ver como Deus opera quando a gente obedece. Quando a gente abriu o portão da casa, elas se abraçaram e choraram muito, dos 2 lados, chorando, pedindo perdão e soluçando. E eu fiquei pensando, até que ponto iam ficar negando isso, esperando sentir a oportunidade chegar? Mas ao obedecer, vai e te reconcilia com teu irmão. No meio do processo, ao obedecer, não, eu vou, Deus está mandando, eu vou, o Espírito Santo já começa a operar. Aquelas mulheres, aquelas 2 famílias se reconciliaram, choraram, trocaram ali carinho, pediram perdão. E a amizade delas parece que ficou melhor do que antes até. Porque primeiro resolveram obedecer. Eu não sei qual é a sua luta, o seu pecado, a sua lepra, que você tem que pedir para Deus te curar. Mas não deixe de fazer o que Ele mandou, de reconciliar-se com as pessoas. Se você tem algum pecado para abandonar aquele pecado que Deus mandou, mesmo que você ainda gosta dele. Sabe, a primeira lição que a gente tem aqui nessa lição, é que a gente não deve esperar uma evidência, esperar sentir, esperar uma oportunidade para obedecer. Se Deus mandou, a gente tem que obedecer. Vai para vencer o seu pecado. Faça um pacto com Deus esse ano. Senhor, me ajuda a vencer esse pecado específico que é a minha lepra. Você sabe qual é. Cada um de nós tem o seu. Porque às vezes a gente está tão acostumado já, que como a lepra atingia os nervos e a pessoa não sentia dor, às vezes a gente também está tão acostumado com um pecado específico que nem nos magoa mais, nem sentimos mais. E talvez você pode fazer um pacto com Deus, Senhor, se é reconciliar-me com alguém, se é parar de fazer alguma coisa que eu tenho feito, se é parar de beber ou de usar alguma coisa que eu tenho usado, eu vou fazer, me dá forças que eu não quero mais pecar contra Ti. E no meio do processo, Deus começa a te curar. Ok? Essa é a primeira lição que nós vemos nesse trecho. Versículo 14 diz que indo eles foram curados. Versículo 15, um dos 10
vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra, como os judeus fazem até hoje, adorando a Deus aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, ele nem era judeu. Então Jesus perguntou para ele: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Outra lição importante que a gente tem aqui nesse trecho, nessa parte da palavra de Deus. Nós precisamos lembrar de sempre agradecer a Deus por tudo. Tudo que acontece em nossa vida, de bom e de ruim, mesmo que a gente não goste do ruim, a gente precisa agradecer a Deus, porque mesmo no ruim, a gente tem lições aprendidas, experiência adquirida para poder lidar aí com a vida, com as partes difíceis e até ajudar outras pessoas que passam por isso. Quando a gente agradece a Deus, nós mesmos nos fortificamos espiritualmente. Quando eu era menor, no começo da minha jornada espiritual como cristão, e eu li essas partes de agradecimento, de adorar a Deus, eu pensava que Deus precisava disso. Por que Deus quer tanto que a gente adore Ele, não é? Eu pensava até na minha mente de criança, que Deus precisava tanto da gente ficar adorando Ele, que se a gente não adorasse, Ele podia até morrer. Olha o pensamento de criança, né? Eu pensava que a existência de Deus dependia da nossa adoração, porque na Bíblia fala para adorar, adorar, adorar e agradecer. Mas hoje, ao conhecer a palavra, ao entender os motivos, eu entendo que Deus não precisa do nosso agradecimento. Deus não precisa da nossa adoração. Quem precisa? Nós mesmos. Quando nós agradecemos a Deus, nós estamos reconhecendo que a nossa vida está nas mãos dEle e que Ele está dirigindo da melhor maneira possível. Nós colocamos nossa vida na mão de Deus, nas mãos de Deus e dizemos: Senhor, essa parte que eu passei agora foi difícil, Senhor. Eu não gostei, o Senhor sabe, mas de alguma forma eu estou nas suas mãos. E se o Senhor deixou eu passar por isso, obrigado, porque eu aprendi muitas lições. Eu espero que sejam lições de maturidade, de crescimento e que possam ser uma bênção para a minha vida no futuro e para a vida de outras pessoas também. Mas que a gente sempre reconheça que tudo vem de Deus. Ao adorar a Deus, ao agradecer sempre a Deus, nós nos mantemos em contato com Ele e vamos sempre depender dEle, sempre buscá-lo, sempre ver o que Ele acha, qual é a sua posição, qual é a sua saída de um problema. Nós é que precisamos disso. Aqueles outros 9 não voltaram para agradecer, mas eu não os culpo muito. Eu imagino que a alegria deles deve ter sido tão grande, que eles devem ter pulado tanto de alegria, que eu nem sei, o texto não fala, eu nem sei se eles chegaram até o sacerdote, pelo menos para ele declarar que foram curados. Talvez esse homem que voltou para Jesus para agradecer, talvez nem ele chegou ao sacerdote. Ele lembrou primeiro de agradecer, porque ele viu a cura ali acontecendo. Primeiro agradecer. Que lição fantástica para a nossa vida nesse finalzinho de ano. Quantas coisas numa história curta que a gente está começando a aprender e para praticar na nossa vida. Você tem dificuldades para vencer, você tem a sua doença, a sua praga, a sua lepra, e você reconhece ela, ou talvez nem reconhece, pede para Deus te ajudar. Senhor, me ajuda a perceber os meus defeitos morais, os meus defeitos espirituais, me ajuda a vencer esse ano. Esse ano eu quero começar, me ajuda a perceber. Eu quero começar a pôr em prática a tua vontade, mesmo que eu ainda goste de fazer daquele jeito, porque eu quero que o Senhor me ajude, me liberte no meio do processo, no meio do caminho. E Deus vai fazer isso com você. Outra coisa, lembre-se, durante esse ano agora, já que está acabando, vai começar outro, de ter um propósito de sempre agradecer a Deus por tudo. Sempre agradecer a Deus, mesmo que nós não entendamos o seu propósito. Se nossa vida está nas mãos dEle, Ele nos dirige pelos melhores caminhos. Eu vi uma historinha uma vez, eu achei o máximo, que diz que tinha um servo cristão e um rei, um senhor, eu nem sei o que ele era,
um senhor feudal aí da Idade Média, e diz que esse cristão, tudo ele dizia, graças a Deus. Tudo que acontecia, ele dizia, graças a Deus, não é? Mesmo em ocasiões que você menos espera, acontecia uma coisa, ele, graças a Deus. E diz que uma vez esse seu senhor foi caçar com uma arma ainda bem antiga, bem daquelas de pólvora e tal, e ele se machucou. Ao caçar, ao atirar e ao explodir lá a arma na mão dele, ele perdeu um dedo. E aí na dor ele disse, perdi meu dedo. E o servo dele disse o quê? Graças a Deus. Mas o chefe dele ficou muito bravo. Como é que você fala graças a Deus porque eu perdi um dedo e sofri dor? Você vai para a cadeia. Graças a Deus. Mesmo sem entender o porquê, ele agradeceu tudo a Deus. E diz essa história que esse homem, o rei depois, ele foi pego por canibais ali da região. E na hora que eles iam cozinhar ele, eles viram que ele tinha um defeito, que ele não tinha um dedo. E rejeitaram ele, porque esse seria um tipo de uma oferenda também e tal, né? Tinha que ser perfeita a oferta. E ele não tinha um dedo, era imperfeito, e aí rejeitaram ele. E aí quando ele foi contar para o homem da cadeia, o homem disse assim, ó, graças a Deus, você perdeu o dedo e eu fui preso, senão eles tinham comido você ou eu também. Então veja que interessante, é uma historinha, mas é um exemplo que ilustra como que a gente não pode ver o futuro, a gente não sabe tudo, mas Deus sabe. Se a sua mão, se a sua vida está nas mãos de Deus, deixa Ele dirigir. Mesmo que pareça que aconteceu uma coisa, você fala, puxa, mas com isso eu não contava. Senhor, minha vida está na sua mão ainda, né? Então o Senhor já sabia, é providência. Vamos tocar lá na frente, a gente vai saber. Tá? E agora uma última lição, interessante. Então, primeira lição é que nós precisamos obedecer. Mesmo que eu não sinto, obedecer. Deus vai trabalhar o resto para funcionar, para me curar. Segunda coisa, sempre agradecer. E a terceira lição que eu achei fantástico aqui, é no último versículo dessa história, o verso 19. Depois que Jesus observou que só esse samaritano agradeceu, ele disse o seguinte, verso 19. Ele disse o seguinte, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa era uma frase típica de Jesus, que você vê ele falando para outras pessoas, a tua fé te salvou. O interessante aqui é que a palavra salvou e a palavra curou, em grego, é a mesma palavra. O tradutor, quando ele vai traduzir o texto da Bíblia, ele tem que escolher. Agora eu traduzo como salvou ou curou, né? E aqui ele achou melhor, bom, deve ser salvou ou curou. É a mesma palavra. Porque na palavra de Deus, a salvação do pecado é a cura do pecado. Quando Deus te salva, Deus também te cura da doença do pecado. Agora, um ponto interessante aqui é que ele fala para esse homem que a fé dele o curou, ou salvou, é a mesma coisa, tá? Mas e os outros 9? Eu fico pensando, será que os outros 9 não foram totalmente curados? Será que a sua doença apenas começou a ser curada, eles já se empolgaram, esqueceram de tudo? Ou talvez a sua doença física foi curada, mas não a sua doença espiritual, em que eles esqueceram de estar ligados com Deus, gratos a Deus por tudo, desligados de Deus. Só esse aqui é que ouviu a frase de Jesus, a tua fé te salvou ou te curou. Será que a fé que Jesus está falando é porque ele voltou para agradecer? Não dá para saber todos os detalhes dessa história, mas a terceira lição que a gente tem para aprender aqui é a seguinte. Apesar de que eu tenho que descrever primeiro o que é fé para vocês, tá? Antes de ver a lição. Fé na Bíblia é diferente de fé hoje, como a pessoa interpreta a fé. Fé, hoje, na maioria das pessoas, é um exercício mental, em que você se esforça para falar assim, não, eu creio nisso, eu creio, né? E aí a pessoa não consegue uma coisa, você fala assim, ó, faltou fé. Aí a pessoa vai ficar mais tempo, não, eu creio, fazendo um exercício mental, uma força. Fé não é isso. Fé na Bíblia quer dizer confiança. Confiança total, igual um bebê no colo do pai. Entrega, isso é fé, tá? Não é assim uma força mística que você tem que ter que outros não têm. Não, uns confiam e outros não. Quem tem mais fé é porque confia mais, se entrega. Isso é fé. E Jesus está falando, aqui vem a terceira lição agora.
A tua fidelidade, a tua confiança em Deus te curou. Como está a tua confiança em Deus? A tua entrega? Você tem descansado no braço do Pai? Como está a sua vida espiritual? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Porque às vezes a gente pensa que fé é só vir para a igreja e não fazer algumas coisas, passar a fazer. Mas fé é esse contato, é ter confiança em Deus. Eu confio em Ti, Senhor. Qual é a Tua vontade para mim hoje? Ao acordar, qual é a Tua vontade específica para mim, esse ser humano aqui individual? Isso é fé na Bíblia. É confiar em Deus na sua vontade e pedir para Ele dirigir, se entregar. Você deve ter feito muitos propósitos para começar o ano daqui 8 dias, 9 dias. Perder peso, talvez passar a fazer exercício, não é? Arrumar uma namorada, uma esposa, um namorado, não sei. Muitos propósitos. Fazer o ano bíblico. Aliás, eu já convidei vocês num domingo anterior, para quem quer fazer o ano bíblico, que o ano que vem eu vou sempre estar pregando dentro do ponto da Bíblia que a gente vai estar lendo ao longo do ano. Eu já falei, vocês já viram quantos capítulos é por dia? Vocês estavam aqui quando eu falei? Quantos capítulos por dia? 3 capítulos por dia. E quantos no sábado e quantos no domingo? 4. Muito bem. Se no dia 1º de janeiro você tem esse propósito, além de outros, Senhor, me ajuda a ler a Tua palavra inteira e a entender, a captar, a guardar. 3 capítulos por dia não é nada, tá? E no sábado 4 e no domingo 4. Isso vai te ajudar muito. Faça esse propósito. Senhor, eu quero conhecer Tua palavra, por mim mesmo, por experiência pessoal. De tantos propósitos, esse é um deles. Mas eu quero adicionar. Peça para Deus para te revelar qual é a sua lepra. Qual é o seu pecado que você ainda tem que vencer. Porque senão ele só vai aumentando, corroendo mais e mais a sua vida espiritual e você nem sente. Eu li a história de um médico que trata lepra hoje. Quando pega os nervos, a pessoa não sente dor. E ele diz que a maior alegria dele, desse médico, é causar dor nos pacientes. Porque quando ele causa dor, quer dizer o quê? Que a pessoa está curada, está sentindo os nervos de novo. E Deus talvez precise fazer você sentir a dor do pecado. Você perceber, falar, opa, isso aqui dói. E Deus não quer isso aqui para mim, não. Porque muitas vezes a gente não sente. A gente não sente. E isso vai longe. Eu já conversei com 3 mulheres já, até hoje na minha vida, me marcou 3 mulheres, que ao ver qual é o seu pedido de oração, parece que mulher tem mais isso, não sei, porque, não sei, homem nunca me pediu isso em oração, só mulher. 3 mulheres em 3 ocasiões diferentes. Qual é o seu pedido de oração? Eu queria que você orasse para que a pessoa com quem eu estou decidisse logo se ele vai ficar comigo ou com a esposa dele, né? E para as 3, como que você quer que eu ore para Deus isso? Eu já sei a vontade de Deus, já sabe qual é. A vontade de Deus é que você caia fora, você é outra, você é amante, você quer estragar. Mas eu gosto tanto dele, né? Ele tem que decidir. Veja em que ponto chega o pecado. O pecado está corroendo a carne dessa pessoa e ela não sente, é a lepra. Então, primeiro propósito que a gente aprendeu hoje, faça voto, Senhor, me ajude a ver até o que eu não vejo, que eu nem sinto. Às vezes um pecadinho, uma coisa, mas que destrói o caráter. Peça para Deus sempre te ungir com o Espírito Santo, Senhor, que 2014 seja o começo de um novo ano com muitos propósitos, mas principalmente que o Teu Espírito Santo me convença do quê? Do pecado, da justiça, do juízo, para você sentir o pecado. Opa, isso dói, né? O pecado dói, não quero praticar o pecado, Senhor. Dói o coração de Deus. Segunda lição para a gente praticar durante esse ano: agradecer a Deus por tudo. Por tudo. Porque isso nos liga com Ele, isso nos faz entender os propósitos dEle. Mesmo que eu não entenda na hora, mas lá na frente eu olho para trás e falo, foi por isso que não deu certo aquele negócio. Faça um propósito com Deus, para você poder estar ligado e entender Ele dirigindo a sua vida. E a terceira lição: tenha confiança total em Deus. Confiança total de fidelidade, de oração, de leitura da Bíblia. E participe dos pequenos grupos, participe dos ministérios da igreja. Confiança, entrega total para Deus. Confia nele, trabalha por Ele. E você vai ser curado da sua enfermidade principal, que é o pecado.
porque o Senhor vai estar ligadinho na sua vida, te curando cada dia de pecadinhos, que são essas coisas, não perdoar, isso, e droga, ou cigarro, ou bebida, ou sexo, tantas coisinhas, mas principalmente do pecado que está na nossa natureza, que o Senhor Jesus vai transformando a nossa própria natureza ao estar em contato com Ele. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a gente possa apreender essas lições na nossa vida e sermos curados cada dia enquanto praticamos a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração para nos despedirmos? Pai querido, muito obrigado pelas lições maravilhosas que foram registradas na Tua palavra para o nosso ensino. Muito obrigado, Senhor, porque os Teus filhos vieram hoje aqui para ouvir a Tua palavra, para que possam sair daqui com uma semente no coração que vai crescer e que vai dar muitos frutos também. Pai querido, abençoe os Teus filhos que sabem que tem que vencer alguma coisa que os atormenta, que não é da Tua vontade. Às vezes uma pessoa, um companheiro, às vezes um vício. Ajuda essas pessoas para que elas ponham no coração o desejo de Te obedecer, mesmo antes de sentir o desejo de abandonar essa coisa, para que o Senhor lhes dê poder e vençam essa lepra do pecado. Te peço também que os Teus filhos tenham sempre uma comunhão tal contigo, uma confiança tal em Ti, que eles possam Te agradecer sempre por tudo, esperando lá na frente ver como o Senhor tem dirigido as suas vidas. Te peço que o ano que entra agora seja o ano aceitável do Senhor, que nós possamos ser consagrados, transformados, que nós possamos abandonar velhos hábitos e possamos estar mais perto do Senhor, sendo santificados e fazendo parte do Teu povo. Entrega os Teus filhos, a Tua igreja em Tuas mãos, aqueles que vão viajar, aqueles que vão passear, que o Senhor os proteja no trânsito, na estrada, de assaltantes, de tantos perigos, de doenças, e que nós possamos estar sempre diante de Ti, aguardando a Tua volta. Te pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.